Ele recuava, de novo cauteloso, como se houvesse uma palavra que, se um homem dissesse, essa palavra ausente, que no entanto o sustentava, que no entanto era ele, que no entanto era o modo como ele respirava, que no entanto era aquela coisa que só morria porque uma pessoa morre. Essa palavra que ele parecia profundamente não querer. O que quer que conseguisse escrever seria apenas por não conseguir escrever a outra coisa. A proibição de dizer era muito mais funda. Como se vê, aquele homem terminou por cair de novo na profundidade. Conseguindo seria apenas isso, o alcançável. Mas o que se sabe do que se passa numa pessoa? Tão poucos sentimentos a carne permite. Mas ao menos a esse ponto ele chegou, que ele era a sua própria proibição de se transpor para algo muito maior. Mas na sua passagem pelo grande vazio, a coisa era limpa. Como se tratava de uma pessoa, então era só cumprir a experiência de não poder e depois a experiência de não existir. Mas agora ele tinha tocado na fonte do viver. De um modo geral e profundo, ele quis, para a sua desvantagem, de um modo um pouco profundo demais. Pois ali estava ele confuso, sem entender por que tinha a sensação de se ter cumprido, apesar de não ter dado um passo para isso. Mas como se impedir de compreender se uma pessoa sabe tão bem quando uma coisa está ali, abandonando, afinal, o que o espírito não lhe quis dar? Ele se sentiu pronto para a tarefa mais humilde. Ao lado da coisa a tentar saber, escreveu aquilo, pois o que ele conseguia era aludir. Achava a frase perfeita pela resistência que esta oferecia. Além daí, não poderei mais ir. De modo que lhe pareceu que a frase tinha tocado no próprio fundo, apalpado por ele mesmo. É verdade que um segundo depois, Martim percebeu que o equívoco tinha sido a sua própria limitação, e no papel a concretização humilde de um pensamento lhe provocou um riso vazio. Então, em defesa dolorosa, ele começou a rir. Um pouco a contragosto, e um pouco representando para si próprio, e um pouco para que Deus adivinhasse com arrependimento que ele sofria. Depois Martim esbarrou em uma realidade menos lisonjeira. O fato de que ele era apenas uma pessoa confusa, que esqueceu os livros que leu, suas terminologias estavam fora de moda. Ele paralisou nas suas primeiras leituras. A realidade de que ele era um homem de compreensão lenta, e por que não dizer pouco inteligente, um homem com um modo de pensar atrapalhado, pessoa mal informada, e que, aliás, não sabia o que fazer das poucas informações que tinha. E então ele estava rindo. E como não ria há muito tempo, começou a tossir e se engasgou. Deixou então de rir porque a sensação da saliva ter entrado no nariz lhe deu a desagradável sugestão de erro físico. Era como que se também seu corpo tivesse falhando. É que ninguém jamais teria por um segundo se defrontado com o oco de onde saem as coisas e saído impune. De pensamento em pensamento, a maioria lhe escapando. O que conseguiu? Pedras. Ele olhava, curioso, as pedras dos fatos, seculares pedrinhas duras, indeglutíveis. Afogado num mar de seixos, ele tinha ficado preso dentro da construção do próprio passado. Nada jamais tinha saído do mundo, nada jamais tinha entrado no mundo. Eram as mesmas pedrinhas sempre. O jogo sempre já tinha sido feito, a improvisação era impossível, pois estes eram os elementos, os que já estavam ali, e de repente havia fechado a porta e nada mais era permitido entrar ou sair, e se para o futuro ele quisesse fazer nova construção, teria que destruir a primeira, a fim de ter pedrinhas a usar, que era o mesmo material de sua vida. Mas, pensou ele, que infinita variação com as mesmas pedrinhas. Uma pedrinha pulava e ele dizia: antes de morrer, estou vendo uma pedrinha. Nessas duras pedras, às vezes ficamos com um braço paralisado pela construção,
mas algo está pelo menos definitivamente organizado. E se nele mal cabemos, a verdade é que cabemos. É verdade que para cabermos na primeira temos que comer pouco, pois engordando não cabemos, e crescendo não cabemos, e ficamos de calças curtas demais, olhando meditativos para os pés expostos. Mas é uma questão de tomar cuidado. Ah, bem que tomamos muito cuidado e não adianta. Até que esquecemos como temos ultimamente crescido e engordado. O pensamento de Martim tomou a grandeza ecoante de um pesadelo. E o homem, de repente, se debateu com o velho nojo de pensar. Não passaria ele jamais de um pensador. O homem pareceu ver alguma vantagem no fato das pedras serem mais duras que nossa imaginação. E aquela natureza humana das pedras, ou aquela coisa de pedra que é a nossa natureza. O tempo passava e, indefinível, amadurecia o futuro. Ermelinda notou de repente: sou alguém que faz outra pessoa me ver. Se fingia ela de fraca? Ali no depósito sujo, Ermelinda se irradiava. Vitória estava longe. O campo era inteiramente cortado pela porta fechada do depósito. Com Martim, ela podia inventar vida nova. Aquele homem teria que deixar ali a parte viva de sua vida, aquela coisa que faz com que uma pessoa exista aos olhos de uma outra pessoa. Como é que o mundo nunca acaba? E nem nunca começa? Bem, então imagine o contrário. Um mundo que um dia começasse e que um dia acabasse. Pois a ideia é igualmente monstruosa. Nós já começamos a dizer coisas que ficam nadando no ar, como se este fosse o sinal de uma transição e o modo como as coisas se corrompem. Martim notou que ambos já estavam conversando e não dizendo. O tempo acabou. Sem a presença de Vitória, uma calmaria súbita dominou a fazenda. E assim estava a fazenda, onde as pessoas pareciam ter trabalhado em vão. De qualquer ponto onde Martim olhou o sítio, pareceu vê-lo da distância de anos e anos já passados. O sítio parecia despovoado, se sentia a brisa soprar. A fazenda estava relegada ao passado, às flores de pé, ao vento. Quanto a Ermelinda, ela estava muito ferida, porque não o amava mais. Tinha passado a grande atração que justificava toda uma vida. Nada foi dito que pudesse ser depois lembrado, mas os dois se olharam com um sorriso pior que a morte. E a verdade é que o homem não queria mais nada. Nem mesmo sabia o que é que tinha querido tanto até agora. E de novo, ao olhar o mundo, o homem sentiu essa tensão que parece ser o máximo que uma pessoa pode conseguir. Assim como se toma conhecimento de uma pedra porque ela resiste aos dedos. Vitória nada disse e desapareceu dentro da casa. Até que, quando desistiu de encontrá-la, a viu de novo, mas como uma estranha. Ela vinha do fundo do corredor, assim, contra a luz. Ele não viu propriamente seu corpo, mas apenas o seu andar, como se visse apenas o espírito do corpo. Pouco a pouco, já mais perto da claridade, ela foi se materializando. Pela primeira vez, ele a viu com vestido de mulher. Não havia dureza que se sustentasse com as mechas úmidas nos ombros. Olhando-a pela primeira vez sob o ponto de vista de corpo, ela ganhou aos seus olhos um corpo, como se uma velha revelasse ânsias de menina. O olhar de ambos se encontrou e nada foi transmitido nem dito. Ou seria preciso um Deus para entender o que se disseram. Eles se disseram, talvez: estamos no nada e tocamos no nosso silêncio.